A gente vai iniciar então nossa aula falando a respeito eu trouxe aqui algumas versões, né, da Bíblia, que a gente hoje vai falar sobre as traduções, o porquê que tem tantas traduções, de onde elas vieram, o porquê que a gente tem toda essa diferença de linguagem e se isso é benéfico ou não, né, cada versão, quais são as melhores, que geralmente é o que o aluno pergunta: professor, qual é a Bíblia que eu preciso comprar? Eu falo todas e nenhuma. E as pessoas acham que tem uma que é a melhor, não tem. São várias Bíblias, cada um tem uma finalidade e elas de fato contribuem para a compreensão melhor. Só lendo no português elas já são bastante boas para que a gente possa estar tendo essa compreensão. Agora, lógico, se a gente puder estudar os originais, aí é uma coisa muito mais profunda, né? E aí traz para nós uma ideia muito mais exata ou pelo menos aproximada da Bíblia. Eu quero pegar alguns textos com vocês aqui só para a gente ver essa diferença e a gente perceber de fato que elas vão contribuir. Vamos pegar um texto de Salmos 115, Salmos 115, e aí eu quero ver na versão de vocês. Eu não sei quais são as versões que vocês têm. A minha é nova versão transformadora. NVT, pronto, é essa aqui. Então, revista atualizada. Revista atualizada, boa também, meu, boa. A dele é mais difícil. Mas não, eu eu acho mais difícil. a linguagem ela é melhor do que essa que eu estou aqui, por exemplo, né? A sua é melhor ainda do que a dele, e muito melhor do que a minha, inclusive. É 106, tá? Eu falei 115, mas é 106. É melhor que Essa dele é essa. NVT, né? É a mesma, só é a capa que é diferente. 106. Então eu trouxe aqui, né, eu tenho outras mais em casa, mas essa aqui, ó, NVT, a século 21, isso aqui é a mensagem, Almeida Revista Corrigida, que muitos na igreja têm, e alguns anos atrás era o que a igreja mais usava, era essa Almeida Revista Corrigida, né, que é uma das piores no sentido da linguagem, né, porque o que acontece? Como que eram traduzidos? Quais os critérios que os tradutores usavam? Bom, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida é uma das mais antigas que tem e uma das mais ruins no sentido da linguagem. Por quê? Foi traduzido por João Ferreira de Almeida, um português, né? E ele traduzindo, então, ele traduz com aquela linguagem que se usava naquela época, então, arcaica, né? A gente falava, sei lá, há 40 anos atrás, ó, vós me ser, né? Então, você não usa vossa senhoria, você não usa mais esses termos. Então, a gente fala você, ser, né? VC, se é nas mídias aí sociais. Então, o que acontece? A linguagem, ela é muito complicada. Se a gente pega 1 Coríntios, antes que a gente leia aqui, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Olha que palavra distante da nossa realidade. Vocês sabem o significado de jactância? Mas já tinha aprendido isso aí. Eu já expliquei em outra ocasião, né, Manu? Olha como esquece do que aprende. E aí o que acontece? Não é boa a vossa jactância. Você está lendo isso. Mas o que é jactância? Será que é alguma doença provocada por comer jaca, estragada? Jactância, né? E aí a gente pega essas linguagens. Não é boa a vossa concupiscência. Olha que palavra, né? Olha, Isaías, por exemplo, 33:1 vai dizer lá: aqueles que agiram perfidamente contra ti, que fosse despojado, ai de ti despojador, que perfidamente agiu, perfidamente, despojado, despojador, são as palavras que para a gente ela é muito decrépitos, né? Vai estar lá em Crônicas, os decrépitos. Então, o que são os decrépitos? Essa linguagem é essa versão que eu estou aqui, ó. Então ela é muito distante. Você está lendo, dificulta a compreensão, né? Então essas versões elas são melhores. A atualizada, por exemplo, já diz, é atualizada. Então ela tem uma linguagem que ela é mais próxima daquilo que se usa hoje, né? Você tem palavras que são mais acessíveis, mais compreensíveis. Aqui eu poderia estudar sem problema. É a Bíblia que eu mais uso porque é uma das primeiras, é aquela que eu tenho anotações, não tem nem aquela marcação do lado, mas eu sei onde eu abro aqui o livro que eu quero, porque eu estou familiarizado. Eu sei onde está o versículo, se é nesse canto de cima, se é nesse canto de baixo, se é nessa coluna, se é aqui. Onde você abrir aqui, com certeza, ó, aqui até um esboço. Mas tem anotações, ó, tá vendo?
tem aqui, a página que abrir, com certeza alguma coisa tem, alguma anotação, algum versículo, essa não tem, mas sempre tem alguma coisa. Então, essa Bíblia, isso aqui é a pregação do outro dia, então, tá vendo? Ó? Então tem muitas coisas, isso aqui são livros que eu já estudei, versículo por versículo. Então, onde abrir na minha Bíblia, Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento, outra mensagem, essa mensagem já foi, tem inspiração, até acabou. Então, ó, tem tudo aqui, ó, tá vendo? Anotações, ó. Aqui, por exemplo, tem até, inclusive, uma palavra aqui, macerar. O que será essa palavra macerar? Aí eu peguei, como é uma palavra bem distante, no Jó capítulo 23, verso 16, porque Deus macerou o meu coração. Rapaz, o que é isso? Aí o que eu precisei fazer? Dicionário de língua portuguesa, peguei e anotei aqui. Ainda que eu esqueça, que é uma palavra que não é comum, a gente esquece mesmo. Sim. E eu estou lendo aqui, mas ela está anotada. Então a minha Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, que é o que eu uso mais, ela tem, não existe Bíblia nenhuma igual a essa no mundo, porque tem anotações minhas, observações minhas, né? Eu pego do original aqui e estava estudando lá, tal, pego o original e coloco aqui, essa palavra significa tal. Por exemplo, se eu for lá para Lucas, só para dar um exemplo aqui, posso pegar que eu me venho à memória agora, né? Ah, tá. Ó, Lucas, não é nem essa passagem que eu quero trazer para vocês. Está aqui, o reino de Deus. Então eu coloquei o reino de Deus em observação. O reino de Deus, o reino dos céus, em Lucas aparece, em Mateus aparece assim. Então isso aqui é fruto de manuseio desta Bíblia. Só que ela tem essa linguagem que é um pouco complicada. E eu preciso, no caso, ter esse dicionário de língua portuguesa, outras versões. De repente eu pego outra versão e eu coloco o versículo aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Tá. Isso aqui, 17 de Lucas, esse que eu queria achar. E verso 21, por exemplo, ó, nem dirão ele aqui, o reino de Deus, né? Ou ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está entre vós. Aí eu peguei do original, entre vós está em romão. Então aqui eu já tenho inclusive a língua original, seu sentido. Mesmo que eu não tenha a linguagem, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que pegar a Bíblia, a nossa Bíblia, e ter outras demais, e a gente tem que ter outros materiais, e assim a gente vai enriquecer da nossa compreensão a partir do manuseio da Bíblia. Só que várias versões do lado. Voltando lá para o Salmo 106, né? Salmo 106, só para a gente ver essa diferença, já que a irmã Ana Paula está com a NVT, então depois a irmã lê, eu vou ler com a 21, a tua também eu quero ver, mano, para ver como que está aí que eu não me lembro. Então, vamos todo mundo abrir aqui nas versões que a gente tem na mão, né? 106, verso 15, mano. Isso, deixa eu ler na minha primeiro, Mário. Você lê na sua, a irmã Ana Paula na dela, eu nessa da século 21, e a gente vê aqui quais as diferenças e como que a gente se beneficia, né, dessa variedade. Pode ler na tua agora. Não, deixa eu ler na minha, você lê na sua. 106, verso 15. Rapaz, não é essa não, eu falei 115, né? Primeiro falou 115, depois falou 106. Eu me atrapalhei. Mas é aquele texto que diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Não é nenhuma e nem a outra. Isso, nenhuma nem outra. Agora eu me atrapalhei todinho. Pensa que não estava atrapalhado, agora fui eu. Rapaz, não sei porque eu estava com esse texto na cabeça. Bom, o texto, deixa eu descobrir aqui, né? O texto diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Vocês lembram desse texto? Lembro. Não, lembro que você falou. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 116, 15. Tá vendo? Por isso eu sabia que tinha alguma de 6 e de 15. Onde não faz, mano? No 6 e no 15, 6 e no 15. Louvado seja Deus, providência do Senhor que chegou. 116, eu embaralhei tudo, 106, 15, 100 não sei quanto 15, né? Mas é 116, versículo de número 15. Isso, eu leio na minha versão e depois a gente acompanha. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Como está na tua, pastor Mário? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tá a mesma coisa, então não tem diferença. Olha da NVT. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Olha com a morte dos seus fiéis. Olha que diferença. Então, aqui é preciosa a vista do Senhor, aí o Senhor se importa profundamente. E na versão
Almeida, século 21, que também é excelente, olha a diferença brutal que vai ter aqui. Fala, nossa, um negócio assim. Paula aqui já teve. Essa aqui Já tem. Bem Isso. diferente. Agora, olha só essa. A 116, 15, é isso mesmo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. A vida. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, aqui, aí. Aí o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus santos. Sim. E aqui é preciosa a vida dos seguidores. Olha que diferença, irmão. Falou, tem um negócio muito errado. Por que tem toda essa diferença? Aí quando a gente recorre no original, a gente junta essas três, pelo menos essas três, né? A minha, a sua é igual, a século 21 e a NVT, e aí a gente chega a uma conclusão. A conclusão é o seguinte: primeiro, o português não dá conta. Se não, qual era o critério que eu acabei não falando que os tradutores usavam? Palavra por palavra, é o que o João Ferreira de Almeida usou. Então, palavra aqui do hebraico original era essa, ele traduzia por essa que era semelhante, que era aproximada no português, não que era exatamente, mas que era aproximada. Porque não é que o vocabulário de uma língua, na outra língua, tem equivalentes, tem exatamente aquelas expressões. Não, cada língua tem sua estrutura, suas expressões para designar um monte de coisa, não é? Então não é que no hebraico tem lá vários termos que a gente chama de verbete, e no português também tem vários que a gente pode traduzir esse para esse, esse para esse, esse para esse. Não. Tem termos aqui que não tem equivalente na língua portuguesa, e você pega um aproximado, olha só, um aproximado, e aí essa dá margem para esse, se eu levo em critério palavra por palavra. Agora as versões que vieram sendo melhoradas era conceito por conceito. Não é que a palavra exatamente era parecida com essa, mas o conceito dessa palavra é mais próximo do conceito desta palavra aqui, entende? Por exemplo, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Lembra desse texto? Lá em hermenêutica que eu ensinei? Não vão lembrar. A maçã. Maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios capítulo de número 25. Antes que a gente resolva aqui esse aparente problema, isso não é um problema, é um aparente problema. No capítulo 25 de Provérbios, depois a gente volta no texto aqui, tá? Provérbios, capítulo de número 25. Olha que coisa interessante. 25 e 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Provérbios 25 e 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita na hora certa. Mário, tá igual a sua, mano? Tá? Ana Paula. No seu tempo, a minha. Está totalmente diferente. Isso. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Olha só. 25. A sua é NTLH, Daiane? É. Oh, que coisa boa. Ela vai ajudar muito a gente, viu? Nunca pensei que eu ia falar isso da NTLH, mas a gente vai se beneficiar muito com essa versão aí. Eu não trouxe porque eu sabia que você ia trazer, é sério. Eu falei, não vou levar, Eu né? tenho uma dessas também em casa, é do meu filho, é de jovens. NTLH, ela tem sua finalidade. Leia para nós na NTLH. Provérbios 25. 25 e 11. Tá. Diz assim, a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Olha que coisa interessante. Eu vou Nada a ler. ver com maçã, né? Você vê que a maçã sumiu. A maçã sumiu. Comeram a maçã, sumiram com a maçã. A maçã sumiu. Eu vou ler uma aqui que é uma paráfrase, que é essa aqui, ó. A mensagem. Bíblia, a mensagem, tá? Então, eu vi uns comentários na internet metendo pau nessa Bíblia aí. Depois a gente vai falar se tem razão não esse povo que quer falar mal das versões. Falando mal das versões. Né? Olha que coisa interessante. A palavra certa, no tempo certo, é como a joia feita por encomenda. Nada a ver. Você vê? Bem diferente, não é? Diferente. E aí a gente leu aqui na Almeida Revista e Corrigida, na século 21,
na NVT, na NTLH e na Bíblia Mensagem. Percebam que elas têm suas diferenças. Aí, qual que é a ideia? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Isso não faz sentido para nós, não é? Maçã de ouro em salva de prata, da mesma forma como maçã de ouro está em salva de prata, da mesma maneira a palavra dita a seu tempo é semelhante. Não faz sentido, sinceramente, não é? Se você lê assim. E aí o que acontece? Aí você vai pegando essas, por exemplo, olha, como maçã de ouro, como que é, Daiane? Esqueci. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. De prata. A NVT vai estar como? Como maçãs de ouro numa bandeja de prata. O conselho oferecido na hora certa. Conselho oferecido na hora certa é como essa maçã de ouro em salva de prata. Uma bandeja de prata. Salva é a bandeja, exato, né? Então, tudo certo. Aqui, ó, a palavra certa no tempo certo é como uma joia feita sob encomenda. Olha que coisa interessante. Bom, como que a gente chega numa conclusão e por que tem todas essas diferenças? Por que essa daqui é o que faz menos sentido, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo? Porque aqui o tradutor, ele procurou ser fiel à palavra. Então lá estava a palavra maçã de ouro, né? Traduzindo para nós aqui, maçã de ouro. Mas maçã de ouro em salva de prata não faz sentido para nós. Essa fica uma coisa assim obscura, fica no ar, né? Os primeiros ouvintes naquela época, para eles fazia todo sentido. O Provérbios eles liam assim, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Nossa, olha só que sabedoria. Para eles fazia sentido. Porque aqui é uma expressão que a gente chama de idiomática. Só faz sentido naquele idioma. Não faz sentido no nosso idioma. Mesmo traduzido para o português, mas a expressão não faz sentido. Isso chama de expressões idiomáticas. Dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. A minha pergunta é, quem não é nascido de mulher? Né? Então são expressões idiomáticas, fazem sentido naquele idioma. Se a gente pega hoje, imagina hoje eu escrevo assim, é só um exemplo, tá? Um exemplo não, é só uma... Não é um exemplo, é só uma hipótese, tá? Não estou falando que você é perna de pau, que você é ruim de bola, jamais. Eu vou falar um negócio desse. O pastor Mário é um perna de pau, eu escrevo isso aqui. Daqui a 200 anos, em outra cultura, aí alguém lê, né? Pastor Mário é um perna de pau. Vão procurar a foto dele. O que vão pensar? Que ele tem uma perna de pau. Não é? Eu estou falando em outra cultura, em outro idioma, há muito tempo depois escrito. Que é isso que acontece. Então, para nós, perna de pau é uma pessoa ruim de bola. Não é? Sim. Mas literalmente, se for traduzido, é o quê? Uma pessoa que tem a perna de pau. Então falar, opa, percebam que não vai fazendo sentido quando isso é traduzido para outra língua literalmente e não se entende a cultura, essa expressão idiomática, né, que a gente chama. Quer dizer, naquela cultura fazia todo sentido, na minha cultura não faz sentido, mesmo traduzido para a minha língua. Diga. Por isso que tem um monte de pregadores, inclusive eu, que não, às vezes não busca outras versões e não busca a palavra e entende tudo e pega tudo errado. Exato. Tipo, dá sentido a uma palavra que não tem, que não é. Que no original, na cabeça do autor, não tinha. Outra coisa que ele quer passar. Isso, aí a gente faz o quê? A gente dá uma interpretação nossa. Sim. A gente põe na Bíblia uma interpretação nossa, isso a gente chama de exegese. É quando você coloca na Bíblia um pensamento seu, que não faz parte da inspiração de Deus, que não faz parte da intenção do autor, que seria exegese, extrair. Então eu extraio daqui e trago a minha compreensão. O contrário, eu tiro da minha compreensão e aí coloco o sentido bíblico. O problema é que Deus não tem compromisso com aquilo que eu interpreto da sua palavra, e sim aquilo que a sua palavra de fato ela quer transmitir. Então o nosso desafio na hermenêutica é esse, procurar saber qual é o sentido e o significado desse texto para nós. O que o autor estava pensando? O que aqueles primeiros ouvintes receberam como mensagem de Deus? E o que eles receberam, como eu aplico na minha vida hoje, no século XXI, São Paulo e tal, né? Então a gente tem um trabalho enorme aí.
Mas voltando para a Bíblia, então assim, maçã de ouro em sal. Primeiro que maçã é laranja. Ó, Antigamente? naquele contexto, naquele idioma, naquela cultura, maçã de ouro laranja era conhecido como maçã de ouro. Laranja dourada, uma fruta dourada. Vamos pegar o cenário aqui. Palestina, calor assim enorme, 50 graus para lá. Uma pessoa sedenta nesse ambiente de calor. Uma pessoa vai até ela, em direção a ela, com uma bandeja de prata e uma laranja dourada em cima. A imagem já é bonita, não é? Então, olha só, prata com ouro, né? Prata com dourado. Então, em direção a ela, essa fruta, ela pode refrescar a sede do outro. Uma pessoa em direção a outra, que está sedenta, com uma fruta que pode saciar a sua sede, da mesma forma, a palavra, quando é dita a seu tempo, também traz refrigério. É como se aquilo fosse um tesouro para ele. Isso. Né? Mas olha como faz sentido. É como se a laranja chegasse no momento certo para poder refrescar, atender uma necessidade daquela pessoa, trazer alívio para ela, esperança para ela, frescor para ela, né? Saciar a sua sede. Da mesma forma que essa fruta, nesse contexto, pode trazer isso, e a imagem já é bonita, né? A palavra, o conselho falado na hora correta, a palavra certa na hora correta, ela também traz esse alívio, ela também traz esse revigorar das forças. Percebe como faz sentido então? Né? Então, para eles não precisa de interpretação, para nós precisa. Aí a gente pega então essas versões, elas já vão ajudando. Ó. O conselho falado na hora certa, né? A palavra certa na hora certa, então isso traz já a compreensão mais adequada, já tem uma interpretação aí nessas versões. Então é conceito por conceito. Entenderam mais ou menos como que é a questão? Então a palavra certa no tempo certo é como a joia feita sob encomenda. É aquilo mesmo que a pessoa necessitava. A joia feita sob encomenda. É algo especial. Então aqui na verdade não é considerado nenhuma tradução. Aqui é uma paráfrase, porque ele não pegou dos originais e aí fez esse trabalho de tradução de conceito por conceito, palavra por palavra. Aqui na verdade é uma paráfrase. Paráfrase é um texto paralelo, né? Paráfrase, texto paralelo. Então o Eugene Peterson, que é quem é um pastor vivo e tudo mais, está aí. Ele decidiu reescrever a Bíblia como se ele estivesse pregando a Bíblia para a sua igreja, pastor de igreja, né? Então ele trouxe essas linguagens assim que é bem acessível. E é ótimo isso aqui para um devocional, para estudo mais assim aprofundado da teologia não serve, porque não é fiel aos originais, no sentido que não se preocupou. Agora essas outras, aí sim, umas melhores, outras nem tão melhores. A NVT, nossa, uma das melhores. Almeida, revista atualizada, boa também. A questão é que a leitura foi igual à minha, que é a revista corrigida, porque foi a passagem. Mas se você pegar toda ela, tem muitas outras passagens que é diferente da Almeida revista corrigida e é mais aproximado. Por exemplo, Romanos, vamos lá em Romanos, a gente vai voltar em Salmos, calma aí. Viu? Romanos, eu acho que é 8:28, diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês lembram do texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, olha só, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. A NVT me parece que vai estar Deus age em todas as coisas. Não é isso, Mana Paula? Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. NTLH. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Sim, a sua. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vê que tem uma diferença? Aqui eu não sei se eu vou conseguir ler, porque assim, às vezes ele junta 2, 3 versículos num texto só. Aí como é bem diferente, eu tenho que saber aqui onde está. Deixa eu ver se eu acho aqui.
É 8:28 mesmo de Romanos, né? Essa é a mensagem, né? Bem diferente mesmo. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Olha só. Essa daí não dá pra você entregar numa igreja com essa versão aí, né? Vou falar, ô meu filho, onde você tá lendo aí? Isso. Não, eu já preguei, já usei ela. Já? Justamente por conta da linguagem, a mensagem que eu queria passar lá era a mensagem era melhor. Né? Então, mas percebam como tem assim várias versões e elas vão contribuindo para a compreensão melhor. Vamos voltar no texto que era o primeiro que a gente ia ler, que é o Salmo 116, verso 15, para a gente ter ideia, né? De como... É porque aqui o negócio fica mais sério, né? Porque aqui em umas é morte e na outra é vida. Então é um negócio que fica complicado. Isso. É fato que Deus jamais pode ter prazer na morte dos seus fiéis. Alguns pregadores até interpretam assim, né? Bom, Deus tem prazer na morte dos seus fiéis porque levou para si, né? Porque essa pessoa morreu salva. Não tem sentido na Bíblia não, nesse texto. A questão é o seguinte, a gente junta então todas essas versões e chega à seguinte conclusão, tirando os originais, né? Que Deus, ele se importa profundamente, ele ama tanto a vida dos seus fiéis, que na hora da morte ele se faz presente. Olha só. Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei, né, essas versões e a gente chegou nessa conclusão mais aproximada daquilo que o texto original quer passar. Então, Deus, ele se importa tão profundamente com a vida dos seus fiéis, que na hora da morte é como se Deus se apresentasse lá para recolher essa pessoa e levasse para si. Mas Deus está presente, porque ele se importa com a morte, com a vida dos fiéis. E na hora da morte ele se apresenta lá. Não é bem mais claro? Não é? Então essas versões, e as versões, elas vão contribuir para isso. É por isso que nós temos que ter isso aqui, ó. A gente tem que estudar a Bíblia desse jeitinho aqui, ó. Várias versões, né? A gente entendendo que uma palavra aqui, de repente, ela é mais adequada nessa versão. E outra palavra é mais adequada nessa, e outra nessa, e assim por diante. E a gente precisa, então, estudar com todas essas versões, e cada uma versão, ela tem o seu valor. Eu falo brincando, mas é lógico que todas as versões são boas. Não existe uma versão ruim. O que existe é a finalidade dela. Então, qual é a finalidade da mensagem? É trazer um devocional, uma coisa assim mais reflexiva. Qual é a finalidade da NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje? É que ela traga uma linguagem mais acessível, né? Mais comunicativa. A Almeida Atualizada, a NVI, por exemplo. NVI. A NVI que vai trazer que Deus age em todas as coisas, lá no Romanos 8:28. É NVI, não é NVT não. Nova Versão Internacional, né? NVT, Nova Versão Transformadora. NTLH. Então, todas essas siglas aí que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Mas assim, eu vou passar para vocês um aplicativo que ele tem, se não todos eu não digo, mas tem as principais versões que existem no mundo. Então, é Lumo Project. Vou passar o link lá no grupo e vocês têm, acho que todos têm Play Store, né? Acesso e tal, né? Android, e aí consegue baixar na faixa. Tem várias versões, Nova Tradução Brasileira, vai ter um monte lá, irmãos. E aí quando vocês forem estudar, aí vocês pegam e ela faz comparação. Você pegou lá 2, 3 versículos, clicou lá, aí coloca comparar, ela vai trazer em todas as versões aqueles textos. Olha que praticidade, né? É uma coisa assim fantástica, muito prático mesmo para estar estudando. Então vamos lá, voltar. Então a questão das traduções, elas foram lá nos séculos anteriores a Cristo, pelos escribas judeus, eles traduziram do Antigo Testamento hebraico para o Novo para a língua grega, né? A língua do Novo Testamento, mas é o grego. O Antigo Testamento todo, chamado Septuaginta. É que eu não trouxe aqui porque eu não ia dar para fazer tudo isso. Mas eu trouxe em outra. Qual que foi? Foi a matéria passada, né? Lembra que eu trouxe para vocês? A Septuaginta, a Bíblia em hebraico, o Novo Testamento no original, no grego, foi matéria passada, não foi? Foi um períodozinho aí, recente, que eu trouxe para vocês. Não sei se você estava na aula. A questão acho que foi atrasada. Foi, né? Então, o que acontece? Então, eles traduziram
foram 70 escribas, 70 homens que traduziram, alguns dizem inclusive até em 70 dias, né? Por isso é chamado de Septuaginta, que é a tradução dos 70. Quando você estiver lendo algum, ou até mesmo o nosso material aqui, vai estar assim, versão LXX, que é a versão dos 70, né? São os 70 escribas que traduziram aí do hebraico para o grego. E aí o que acontece? É interessante que eles trazem expressões da cultura hebraica para a grega. Primeiro Reis, vamos ler o texto de Primeiro Reis? Deixa eu ver se eu vou achar, né? Primeiro Reis, eu estou aqui tudo puxando na memória, não fiz o esboço. Quando diz que Davi, ele foi enumerar o povo lá, vocês lembram dessa passagem? E aí Deus foi lá e puniu ele com a praga e tal, morreu um bocado de gente. Quem lembra dessa passagem? É Primeiro Reis ou é Samuel? Deixa eu ver aqui se eu acho, que aqui é ao vivo mesmo, o negócio é... Eu acho que é Samuel, né? O texto, bom, eu vou achar o outro, que são dois textos e eu quero comparar, eles são textos paralelos, tá? Ou seja, paralelos no sentido que são a mesma história contada, não é uma história diferente da outra e é por isso que tem essa diferença, não. De fato, é a mesma história, o mesmo relato, contado por duas pessoas diferentes, né? Embora a gente não saiba ao certo o autor, nem de Samuel, nem de Reis e nem de Crônicas, mas é diferente porque o período é totalmente diferente. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis foi escrito antes do cativeiro babilônico, então 600 anos antes, né, para lá. Aliás, Salomão é 1000 antes de Cristo. Então a gente está falando aí de uma diferença muito grande, não tem como ser a mesma pessoa. E Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico, ou seja, 500 e pouco depois de Cristo. A gente tem aí meio milênio, né? Mais de 500 anos, não tem como ser a primeira pessoa, a mesma pessoa, melhor dizendo. E aí o texto de Crônicas é muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, Davi, tem que ser Davi, né? Então segundo Crônicas não é, primeiro mesmo, que vai falar lá que o Davi, ele vai enumerar o povo, só que diz o texto o seguinte, que Satanás é quem incita Davi a enumerar o povo. Olha que coisa interessante. Ao quê? Satanás. Não, incita Davi ao quê? a enumerar o povo, a fazer a contagem. Qual o tamanho do exército você tem? Ah, tá. Né? Então Davi ele foi fazer isso, está aqui, capítulo 21 de Crônicas. Primeiro, tá? Primeiro Crônicas, isso. Peraí. Primeiro Crônicas, capítulo de número 21. A outra passagem está em 2 Samuel. 2 Samuel 24. Então são dois textos. Por que eu achei fácil assim, não lembrava de nada? Sabe por quê? Eu peguei aqui, ó, Crônicas eu achei. Do lado na minha Bíblia tem as referências, né? Não tem na Bíblia de vocês? Toda a Bíblia tem. Pode ser a Bíblia mais simples que for, sem estudo, sem nada, sem comentário, sem nada. Ela tem as referências. Então é bom que vocês utilizem de todos esses recursos aqui que a gente tem. Essa minha tem aqui. Todas tem, todas, a mais simplesinha. A Bíblia de R$5 tem. Tem. Não é possível. Embaixo no rodapé não tem? Do ladinho não tem? Eu sabia, não quero. Eu quero defender ela, mas não tem jeito, né? Deve ter uns versículos, Tem. né? Assim, cada título tem uns versículos. Rapaz, essa aí NTLH não tem. A minha tem embaixo no rodapé. Mas é raridade, viu, Dani? Porque a maioria das Bíblias mais simplesinhas elas têm. Então eu achei aqui, só para entender. Primeiro Crônicas, capítulo de número 21. Olha que coisa interessante. 21. Isso, 21 e 1. 21 e 1 de Primeiro Crônicas. O que significa Crônicas? Crônicas é um relato mais crítico, né? Não é só contar da história. Então Reis e Samuel são relatos históricos. Foi acontecendo, as histórias foram relatando. O Crônica já vem fazendo uma crítica, né? Já vai criticando no sentido de detalhando e avaliando mais ou menos essa história. Tanto é que são as mesmas passagens. Se você ler Reis e Crônicas, são as mesmas passagens. Samuel, no caso também, são os mesmos relatos, os fatos históricos são os mesmos, contados por pessoas diferentes de uma maneira diferente. Mas Crônicas é um relato mais crítico
do fato histórico. Entendi. Né? E Reis e Samuel só é o relato histórico, sem nenhuma crítica, sem nenhuma crônica. Entendi. Então, capítulo 21, verso 1 de 1 Crônicas, olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, ou numerar Israel, né? Então, aqui foi quem? Satanás. Segundo Samuel, capítulo 24, olha só. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 1 também. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Ué, aqui diz que foi Deus que fez isso. E lá diz que foi Satanás. Percebam que, falando isso aqui tem uma contradição? Não, não tem uma contradição. Quem estava escrevendo aqui, Samuel, tinha uma cosmovisão, um entendimento de mundo, que tudo era Deus que fazia. Lembra de Jó? Sim. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos, foi Satanás. Mas ele não sabia. E aquele povo naquele tempo, porque assim, Jó é contemporâneo de Abraão, que está lá em Gênesis. Só que Jó está quase no meio da Bíblia, encostado nos Salmos, né? A gente já entende então que a ordem dos livros não é cronológica. Não é uma sequência. Não é. Então Jó, que período que ele está? Lá no capítulo 11 de Gênesis, naquele período, onde surge Abraão. Então Abraão e Jó são contemporâneos, vivem no mesmo tempo, né? Então a Bíblia não está organizada pelos acontecimentos, e sim pelos temas. Então, né, falando de criação do mundo, Gênesis, mas talvez não foi Gênesis o primeiro livro a ser escrito. Jó possivelmente até tenha sido antes. Quando a gente pega inclusive um livro, Daniel, você vê Daniel, é assim, capítulo, na ordem cronológica seria capítulo 1, 2, 3, 4, e agora? 4, 7, 8, 5, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Não. Não? Daqui a pouco a gente... Eita, deixa eu coisar um negócio aqui. Vocês sabem o que é coisar um negócio? Uhum. Então o que acontece? A gente percebe que a Bíblia ela tem essas informações. Quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai compreendendo melhor ela. Porque a gente lê lá o capítulo de número 5, por exemplo. Calma que eu já volto aqui e explico isso, tá? Tá muito confuso assim, que eu estou indo para lá, vindo para cá. Então vamos para Daniel. Desde que você volte aonde você foi explique, primeiro, né? aí Não esqueça. certo, né? Vamos lá para Daniel então. Livro de Daniel, profeta Daniel. Olha só que coisa interessante aqui. Porque você vai lendo, prestando mais atenção, se lê de uma forma corrida não, mas quando se presta mais atenção, aí você fala, por que isso aqui está assim? Tem alguma coisa errada, né? No capítulo de número, olha que coisa interessante, no capítulo de número 7 de Daniel, está escrito assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, no primeiro ano de Belsazar, que era o rei, não é? Agora vamos ler o capítulo de número 5, verso 30? 5 e 30, isso. 5 e 30. Lá de Daniel. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Oxe, o homem ressuscitou lá depois? Quer dizer, no 5 e 30 ele já tinha morrido. Já morrido. E como que o 7 diz que Daniel tal, tal e tal? Porque não está em ordem cronológica, entendeu? Ele está falando que era no primeiro ano. Isso. Parece que não sabia. No primeiro ano de Belsazar. Ele facilitar as coisas. Ele começou. E no capítulo 5, verso 30, ele tinha morrido. Sim. Olha só. Então, não está em ordem cronológica. Seria o capítulo 7 e 8 de Daniel, cronologicamente, ou seja, na ordem da história, está antes do capítulo 5. Então, seria o capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 10, 11 e 12. Nossa. Só para a gente entender, amados, que a gente vai lendo a Bíblia e às vezes se depara com, mas o que está acontecendo aqui? Não sabe por quê. Existe uma contradição? Daqui a pouco eu vou ainda trazer um negócio mais
assim, complicadinho, tá? Vou mostrar para vocês que existe um erro na Bíblia. Meu Deus. Me assustei. Calma, calma que a gente resolve isso aí, viu? Se não der para resolver nessa aula, não perca o próximo capítulo, viu? Porque a gente não, né? Porque se deixar esse negócio assim no ar, pronto, aí vai perturbar a cabeça dos irmãos. Mas olha só, então quem escreveu Samuel tinha um entendimento que era Deus que fazia tudo. O Antigo Testamento fala quase nada a respeito de Satanás, quase nada a respeito de demônios. Não tem essa ideia. Eles entendiam que era Deus que fazia tudo. Esse ser, esse adversário, né, esse anjo caído, no Antigo Testamento, ele não é muito falado, não há muito conhecimento a respeito disso, né? Então, quem escreve entende que é Deus que faz tudo. Deus abençoa, Deus amaldiçoa, Deus mata, Deus dá vida, Deus fere, Deus cura. São as expressões que a gente vai ouvindo. Mas isso a gente está falando até o cativeiro babilônico. O Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico, ou seja, 70 anos o povo judeu já passou com contato com esses pagãos, os babilônios, os caldeus. Então eles já foram entendendo que de fato havia, né, demônios, entidades e tudo mais. Então quando o autor de Crônicas vai escrever Crônicas, então ele já sabia, opa, não foi Deus que fez isso. Deus não poderia levar Davi a pecar. Como que Deus poderia levar Davi a pecar e depois ainda o pune? Não é uma coisa incoerente? Deus não pode tentar ninguém, e aí até o Novo Testamento já nos ajuda mais ainda na interpretação e na compreensão disso, que não pode ser Deus fazendo aquilo, porque o Tiago diz, Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal, cada um quando é tentado é seduzido pelo seu próprio desejo pecaminoso, pela sua concupiscência, né? Está escrito lá. Então assim, a gente fala, isso é contradição? Não. Quem escreveu então porque tinha essa percepção. Isso está errado? Não está errado, porque era a percepção dessa pessoa. A Bíblia, ela não tem pretensão de ser escrita, ela não foi escrita com a linguagem científica. A gente chama de linguagem fenomenológica. Ó, que palavra? Isso, fale 3 vezes e sai mistério aí. Vai ser batizado no Espírito Santo. Fala 3 vezes, fenomenológica. Por exemplo, quando a gente pega Josué capítulo de número 10, verso 12, que diz, o Josué diz assim, aliás, o autor diz, né, que Josué ora, o sol parou em Gibeon e a lua no vale de Ajalon. Ele fala, sol e lua parados? Quem é que gira em torno de quem? Quem é que está parado, quem se movimenta? Não é o sol que fica girando e a lua em torno da terra. A gente já aprendeu isso na 5ª série, não é? Rotação e translação. Não é isso que a gente aprendeu na 5ª série? Foi, tá vendo? Só esquece, né? Fica professor, depois faz falta na teologia. E aí o que acontece? Então o texto está dizendo que o sol é que gira em torno da terra. Isso está errado? Está errado no sentido científico, a gente sabe que não é assim. Mas quem estava escrevendo, escrevia a partir de uma observação. Aí que a gente fala da fenomenologia, ou seja, a observação, aquilo que ele observa, ele escreve. Não está errado. Por exemplo, até hoje, na ciência, inclusive, o termo que se usa é assim, ó, o sol nasce às 6 horas da manhã. O sol nasce? Esse termo literalmente está correto? Não está. O sol não nasce. Não é? Ele pode até aparecer no horizonte, mas nascer não. Então assim, e na ciência, o cientista que usa essa linguagem, ele não é tido como um doido, como uma pessoa que está errando. É uma linguagem que se usa, uma expressão idiomática, é uma linguagem fenomenológica. Ele apareceu, né? Ele trouxe a luz, ele nasceu. Então a Bíblia, ela precisa ser olhada como de fato ela tem que ser olhada dessa maneira. Nessas complexidades, e as pessoas que iam escrevendo, elas tinham suas limitações de conhecimento também. E aí não a torna um livro errado, e sim pessoas que estavam passando a mensagem segundo a sua compreensão. Então está tudo certo, não tem nada errado não. Eu disse que ia pegar qual texto mais? Ah, tá, do erro lá, né? Tranquilo essa questão da diferença, porque um é Satanás e o outro é Deus? Tá bom? Vamos pegar... Agora é Reis, né? Lá no finalzinho de Reis, vamos ver lá, é muito interessante essa passagem aqui. 1 Reis, né? Isso. 1 Reis. Eu acho que é 1 Reis.
Se não for primeiro Reis, a gente vai para segundo Reis. Se não for segundo Reis, nós vamos para primeiro Samuel. Se não for primeiro Samuel, a gente não sei mais o que eu faço. Vai para Apocalipse. É a parte onde de fato o povo estava sendo levado para o cativeiro, né? E aí surge os reis lá, Josias, se não me falha a memória, e vai dizer, na verdade, a gente estava em Samuel, né? E vai dizer o seguinte, deixa eu ver. Um texto, agora ali mesmo tem uma aparente contradição, tá? Que o texto ali vai dizer que o rei, ele tinha 18 anos. Em outro texto vai dizer que ele tinha 8 anos. Nossa, então como que a gente resolve isso? Deixa eu ver aqui, eu estou procurando. Eu não anotei tudo isso não, irmãos, tá? Eu deveria fazer isso, né? Tem uma recomendação nossa, mas acabei não fazendo. Mas o texto vai dizer o seguinte, que Josias, quando começou a reinar, quando subiu no seu trono, ele tinha seus 18 anos. E o outro texto vai dizer que ele tinha, no caso, 8 anos. Falo, o que está de errado aqui? O que está acontecendo? Deixa eu achar o texto para provar que está escrito mesmo, né? Mas pode ser que o André não está meio atrapalhado hoje assim, será que ele não está meio desorientado? Segundo Crônicas, no capítulo de número 36, segundo Crônicas 36, olha só, segundo Crônicas, capítulo 36, aconteceu a mesma coisa aqui, tem outra referência aqui, eu acho a outra fácil, mas outra referência que eu tenho é que eu anotei, tá? Segundo Crônicas, capítulo de número 36, isso, versículo de número 9. Achando, alguém leia, por favor. Segundo Crônicas. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. Isso. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tá, Joaquim da idade de 8 anos, né? Vamos... Não, aqui foi 18. Joaquim tinha 18 anos. No segundo Crônicas? É. Segundo Crônicas 36. 36, 9. Joaquim tinha 18 anos. Tá, mas na sua, porque isso já foi corrigido, que a NVT é uma versão mais atualizada. Olha só, Ana Paula, tá vendo como já algumas versões já vêm corrigindo? Na sua, Mário, 8 anos. 8? 18. Na NTLH? 36 e 9. 9? Joaquim tinha 18 anos de 18 também? Só a minha tá errada. A sua tá bom. 8 anos. Ué? Se vocês... Essa Bíblia não presta, né? A Bíblia sua tá deixando o carro novo demais. Oh, meu Deus. Essa sua é do tempo de Matusalém. Logo a Bíblia do professor tá errada, dos alunos tá tudo certo, né? Matusalém. Que treva. Então, olha só, se a gente pega inclusive outras, também vai estar 8, tá? Então não é só a minha, não. Não adianta querer se safar, não. Não, mas olha assim. aqui na minha internet agora. Isso, pega aí, mano. Agora você me deixou encucado. Pega a NVI, vê se consegue pegar a NVI. A NVI também vai estar atualizada, né? Não sei, Eu talvez, acho. não sei. Deixa eu pegar aqui, pronto, eu estou com outra aqui que eu esqueci que eu estava com NVI, ela. né? Pega a NVI, eu vou pegar a século 21, né? Eu tô com a NVI aqui. Então, leia na NVI o capítulo 36 e o verso 9 de 2 Crônicas. Só para a gente comparar aí, para ver se é só a minha que está toda atrapalhada. 8 anos. A NVI é 8 anos aqui. 8 anos. 8 anos, tá vendo? Então na NVI vai estar 8 anos. Estou vendo no aplicativo. Isso, veja aí. Vejo Esse negócio mesmo. aqui eu não tô gostando não, porque... Ó, na século 21, Joaquim tinha 8 anos. Só que tem um asterisco aqui, ó. Que coisa interessante. Então, na minha também tem uma letrinha em cima. Com Isso. 18 anos tem uma letrinha D. No rodapé não tem algum comentário? Porque nesse aqui tem, ó. Então tá lá, Joaquim tinha 8 anos, tem um asterisco lá. E aí tem no rodapé aqui, ó, alguns manuscritos dizem 18. Tá vendo? Tem. Então alguns manuscritos lá, que são os originais, lá estava 18. Aqui está no meu aplicativo 18. O meu tem aqui no rodapé falando. Não é? Então alguns manuscritos tinha 18 e outros... A gente vai falar sobre esse negócio de manuscritos, tá? Por que dessas diferenças e tudo mais. Vamos para o texto. Bom, então você já sabe que não é só a minha que tá, essa aqui, né? Essa outra minha tá, a Daiane achou lá, o Mário na NVI também. Vamos para 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis,
24, versículo de número 8. Segundo Reis. Isso, 24, versículo de número 8. A gente vai ler aqui para ver como que está lá em 2 Reis. 18 anos. 24, verso 8, está 18 anos, É. né? Então, só que aqui já está um 18 anos sem a letrinha Aí. que tem no outro, né? Porque, Que aqui é 18 anos isso, mesmo. porque Cara. no manuscrito, Joaquim tinha 18 anos. 18 anos, porque não, é assim, o que é um manuscrito, irmãos? O manuscrito, a gente pensa assim, nossa, então foram traduzidos os originais, então tá lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, tudo em um manuscrito. Não, cada manuscrito é um livro desse, ou cada livro desse é um manuscrito. Então o manuscrito de Crônicas é um, o manuscrito de Reis é outro, né? O que é um manuscrito? É escrito à mão. E aí nós tínhamos, nessa época, o chamado pergaminho, que era de couro de animais, depois que nós fomos ter os outros materiais, e aí depois eu vou passar para vocês. A questão é que assim, esse manuscrito está correto, porque o que o escriba fez? O escriba era o cara que copiava, era o copista. O que ele fez? Está escrito aqui nesse manuscrito 18, ele não vai mudar, né? Ah, não, vou mudar aqui. Não, ele tinha que ser fiel à tradução, a tradução não, desculpa, a cópia. Então ele fazia, o escriba ele fazia cópia. A função, o ofício, a tarefa do escriba era ficar copiando. Eles copiavam tanto, né? Várias cópias, que eles foram se tornando as pessoas entendidas na lei, porque é eles que manuseavam as escrituras, é eles que iam conhecendo termo, palavra. Então eles foram se tornando intérpretes da lei, né? Doutores da lei. Mas o escriba, a função dele era fazer cópias, porque elas iam se desgastando, iam se perdendo. Não é que durava centenas de anos, não, elas eram materiais frágeis e eles iam se perdendo, então tinha que fazer cópia, e era um cuidado enorme. Eles contavam palavras, contavam letras, e no final, se tivesse faltando alguma letra, alguma palavra, não é que ele corrigia, ele simplesmente destruía tudo aquilo, para não ter o risco de ter outras coisas faltando, e ele começava tudo de novo, para ter um cuidado enorme de não ter a possibilidade de errar. Eles estavam lidando com a palavra de Deus, não era qualquer coisa. Quem garante que não tinha mais erro para trás e ele não percebeu? Se ele identificou esse aqui, então tem um erro. Então eles pegam e destroem esse manuscrito e fazem outro, e com revisões de outras pessoas. Não dá para saber qual era a linguagem correta que eles escreviam naquela época. Não. Ou qual foi a primeira linguagem que eles A escreveram? primeira é assim, o que acontece, Daiane? A gente não tem esses originais, não existem mais. Eu vou trazer na aula que vem, se der tudo certo, a quantidade de manuscritos que nós temos no mundo. É infinitamente maior do que qualquer outro relato de escrita que se tem na história da humanidade. Então a Bíblia, ela tem muito mais materiais do que qualquer outro livro. A gente vai ver essa brutal diferença. Vocês vão compreender o que eu quero dizer só na aula que vem. Mas a questão é assim, não temos o original, aquilo que Moisés escreveu. Não tem. Nós estamos falando de quantos milhares de anos. Não tem como ter, né? A gente não tem o que Pedro, o que Paulo escreveu. Nós estamos falando de 2000 anos. Esse material não tem como resistir. Agora você tem cópias das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias. Fala, nossa, mas então se a gente tem tudo isso aí de cópias, que o original está muito longe, será que não tem erros? Aí a gente vai ver todo o processo que era minucioso. Quando a revisão que passava, toda essa cautela e essa preocupação, não tem como você ter uma mudança drástica num manuscrito para o outro, porque eram revisionados, eram por outras pessoas, né, fiscalizados, vamos dizer assim. E às vezes que tem, como eu coloquei aqui, erro, isso aqui é um erro, mas não é um erro que vai fazer uma diferença doutrinária. Quando a gente diz que a Bíblia tem duas propriedades, que é infalível e inerrante, esse inerrante não é que não contém esses errozinhos, é que ela não tem erro naquilo que ela fala. Não existe um erro doutrinário, né? Então, isso aqui não mudou, não é uma diferença, não é um erro que vai assim trazer uma mudança na doutrina, que vai distorcer uma informação relevante.
Quando a gente pega lá, por exemplo, o texto de Gênesis, acho que é capítulo 10, verso 4, está lá, filho de Dodanim. Aí você pega em outra versão, filho de Todanim. Fala, nossa, porque o escriba, quando ele foi fazer a cópia, o D e o T, né, o D e o T nosso, o hebraico D e o T, eles são muito parecidos, né? O Dalet e o Tal, muito parecido. Então, quando ele fez a cópia, você já viu os caracteres do hebraico? As letrinhas do hebraico? Eu acho que eu já. Eu devo ter visto, mas não lembro não. Eu vou ter que trazer para vocês, só para vocês verem que de fato são coisas assim muito parecidas, são desenhozinhos. Os pontinhos. Isso, ponto e desenhozinho, risco, né? Então, mas são letras aquilo lá. E o que acontece? Então o escriba, ele entendeu o D como um T. Então ele colocou filho de Todanim. E o outro escriba fez a cópia e colocou o D, filho de Dodanim. Que diferença faz isso? Nenhum. Nem para vocês e nem para mim. Qual que é o nome? Isso aí também entra na questão do Mardoqueu lá, que uns é Mardoqueu, outro é Mordecai, também foi esse erro aí de... Não, aí é uma questão mesmo de a pessoa preferir a pronúncia, entendeu? Por exemplo, você tem lá uma pronúncia de André. André é meu nome, né? André. Mas tem Andrea, depende. Andrea masculino, que é na Itália, por exemplo. Andrea. Né? Você tem palavras ou nomes próprios, inclusive, que eles têm pronúncia diferente, mas é a mesma coisa. Também uma coisa que não faz a mínima diferença. A mínima, não altera em nada. Absolutamente nada. E quando a gente pega essa complexidade da Bíblia, 40 autores, línguas totalmente diferentes da nossa, duas línguas diferentes, 1500, vamos fugir a memória, 1500, 1600 anos de Gênesis, Apocalipse, toda a complexidade, cultura, lugar diferente, essas coisas são irrelevantes. Então, o erro que você falou então é esse aqui, dos 18 e 8 anos. Isso esse é o erro. Tinha 18, na verdade. Tinha Ele 18. vai ser rei com 8? Então, não tem como. Então é fácil chegar, inclusive, à conclusão. 18 anos, opa, poderia. 8 anos, um menino reinar, não tem como. Então, 18. E tem mais uma questão. A palavra no hebraico para mil, milhares, ela é incerta. Não se sabe. Então, você vê lá, tinha o exército de Israel em números, era 603.550. Isso é incerto. Ninguém sabe se de fato era esse. Porque em outra passagem, números também, vai ter outra contagem. Então, há contradições? Não há contradições. A palavra usada para mil no hebraico é algo incerto. A gente está falando de uma língua que ela é muito complexa, uma língua que não tinha vogais. Olha só, não tinha vogal, era só consoante, não tinha A, E, I, O. Pronuncia qualquer palavra que você escolher aí, sem tira vogal e pronuncia. Qualquer. Escolhe uma palavra. Palavra, por exemplo. Tira o A e pronuncia. Palavra. Tira o A, o A e o A. Não tem pronúncia. Não tem como pronunciar. Mas era a língua do hebraico quadrático, que a gente chama, que é esse mesmo, o antigo. No ano 500 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, né? Cristo para cá, 500 anos, os judeus, chamados de massoretas, massorá quer dizer tradição. Como Israel foi disperso de novo por todo mundo, de novo, né? De novo. De novo. Então, o povo, tudo espalhadinho, as formiguinhas para o mundo sem pátria de novo. Lá no ano 70, General Tito entra lá em Roma, vem de Roma e entra lá em Jerusalém, acaba com a cidade de Jerusalém, e os judeus ficam sem pátria, espalhados no mundo. É a segunda diáspora. A primeira foi lá na Babilônia. Então, eles ficaram aí perambulando até 1948 agora, que foi retomada, né, a Palestina como Estado de Israel e tal, os judeus, por direito. E o que acontece? É por isso que tem essa briga aí de palestinos e árabes e judeus e tal. E voltando lá, então a cultura foi se perdendo, a língua foi se perdendo. Para não se perder a língua, né, e era muito complicada a língua, então esses homens, esses escribas, esses judeus aí, eles facilitaram para aquelas gerações e colocaram então, porque só judeu raiz mesmo é que conseguia as pronúncias sem
as vogais nossas. E eles colocaram aqueles sinaizinhos, ponto, traço, um Tzinho embaixo, né? Vocês já viram lá? Não tem? Tem lá o Shalom, né? O Shin, que é um negócio assim, aí você vê 3 pontinhos aqui, um risco aqui, todo enfeitadinho assim a letrinha. Mas aquilo são os sinais chamados diacríticos, que são as vogais. Só que tem vários O, vários As, vários Es, vários Us, vários Is, diferente. É muito complexo. A questão é, irmãos, nós estamos falando de tradução de línguas que são muito complicadas, há muitos anos atrás, em uma cultura totalmente diferente, com pessoas que eram limitadas no seu conhecimento. Então não tem como hoje, às vezes a gente fala, não, isso aqui tem erro, não tem erro. Está correto, segundo o relato do autor. Entendeu? Então a gente precisa só entender essas complexidades. Não é fácil, porque são complexidades. Tranquilo até aqui, porque assim, é muita informação e eu sei que alguma coisa às vezes não absorveu. Mas calma que até o final da matéria vocês vão entendendo que a gente está tentando encaixar uma coisa com a outra. Bom, a Bíblia tem erro de copista? Tem. Erros que são significativos? Não. Erros que vão mudar a doutrina? Não. Erros que vão fazer a diferença? Nenhuma. Né? Levando em conta toda a complexidade, isso aqui é nada. Tudo bem, amados? Sim. Vocês têm alguma pergunta? Fácil e rápido. Eu fiquei de responder alguma coisa, eu falar e não falei. Não, Algum texto, não, a gente sempre foi e voltou, não é? Foi, voltou. Nós fomos e voltamos, não é isso? Então, bom, queridos, a aula de hoje, a proposta era mostrar para vocês essas versões diferentes, essas diferenças, né, nas versões. A gente vai falar sobre os manuscritos, eu vou trazer para vocês imagem, tá, nos slides aí, esses manuscritos, só para vocês terem ideia aí dos pergaminhos, dessa escrita toda. Vocês vão ir percebendo e vão vendo que de fato a Bíblia ela é um milagre quando chega até nós da forma que chega, e assim chega de fato com um conteúdo que é naquilo que é essencial, né? Chega exatamente aquilo que os autores ou os originais eles isso, exatamente, não tem erro doutrinário. A Bíblia não existe contradição e não existe nada diferente do que Paulo, Pedro, Elias não escreveu o nome do céu, Jeremias, Ezequiel, aqui uns profetas aí que não escreveu nada, né? E escreveram a respeito daquilo que eles falaram. Então vocês vão perceber que de fato os manuscritos que nós temos, inclusive, que eu vou trazer para vocês, e os museus do mundo aí tem lá os manuscritos. Então é um negócio confiável demais.